Então, já no início do debate, né, eu apresentei que não havia da minha parte preocupação em trabalhar o conceito da crítica, né, das fontes, que no caso seria o trabalhar da fonte javista e da fonte sacerdotal. Até porque essas fontes elas começam a permear como documento válido em meados do século XVII, depois do século XIX, bem depois de Cristo. Então, eu desejo trabalhar com você mesmo o conceito de texto, porque a autoria do autógrafo é um trabalho um pouco difícil, você sabe muito bem disso como exegeta, e existem mudanças constantes nessas obras. Mas há uma coisa que nós precisamos parar para pensar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Como você defende a autoria de um único escrito, de uma única fonte para os 2 capítulos, nós temos um pequeno problema aqui. Ó. Se Gênesis 2 for uma continuação cronológica e exata de Gênesis capítulo 1, explica para mim então, Diego, com toda a vênia, por que o homem aparece antes dos animais terrestres nesse relato apresentado para nós? É uma boa pergunta para a gente poder trabalhar, como algumas outras também que foram construídas e eu vou te apresentar. Maravilha, é uma excelente pergunta mesmo, muito bom, parabéns, Deus continue te abençoando, mas vamos lá. Quando eu falei sobre a fonte, eu falei porque na sua fala inicial, eu vou responder a sua pergunta, tá? É que na sua fala inicial você falou assim, que foram entregadas na composição final. Então, eu estou me apegando a essa sua linguagem que Sim. Você disse que os textos foram integrados na composição final. Essa é uma linguagem documental. Então, mas a composição final do Gênesis bíblico, do Gênesis escrito, e não da hipótese documentária. Tá? Tudo bem, vamos lá. Então, vamos considerar essa parte, mas tecnicamente é isso que significa composição final do Gênesis. Mas vamos considerar essa parte. A sua pergunta, primeiro que assim, Gênesis 2, eu já falei isso, não é uma continuação cronológica. A cronologia está em Gênesis 1. Gênesis 2 é um close que Deus dá no 6º dia da criação. Agora, sobre a questão dos animais, eu não me recordo agora a palavra hebraica aqui, eu posso até dar uma olhada se precisar, mas o termo em hebraico ali, quando Deus traz os animais para Adão dar-lhe o nome, não traz necessariamente o sentido de que os animais, de que Deus cria os animais ali. A ideia é de que os animais já existiam e Deus está trazendo para Adão nomeá-los. Eu não vou ter o termo aqui em hebraico, mas se precisar eu pego aqui 2 minutos. Mas essa é a ideia do texto original. Inclusive, Kenneth Keter, como eu já citei, defende assim. O Dr. Cassuto defende assim. Adolf Holtmann, que é o maior especialista em manuscritos de Qumran, que inclusive eu tive a honra de ter aula com ele, também defende assim. Então, a questão é como você vai enxergar o texto, como você vai traduzir. Aí entra em uma disputa de tradução, não necessariamente do que o texto diz, mas como vamos traduzi-lo. Como você trabalhou a ideia do Kenneth Keter, do Dr. Cassuto, entendo bem tudo isso, mas a gente precisa entender que, por mais que seja estudo, é uma análise interpretativa a qual cada um possui do seu próprio texto.